Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar de direito civil, ainda mais na área de trabalho. Direito, também pode ser direito de trabalho, que é uma coisa que tem, direito de trabalho, administrativo. Mas para falar hoje, principalmente de assédio moral, o advogado Radamés, sobrenome agora... Monteiro. Eu me lembrei da figura do Vanderlan, que Deus o tenha em boa lembrança, que também era Monteiro. E aí, você está aqui hoje para nos dar um pouco de esclarecimento, para falar um pouco sobre esse frisson que é, né? Porque os assédios agora, na verdade, enquanto assédio, são leis novas. Assim, não tem mais que tem 10, 15 anos. Bom, assédio moral. Posso fazer os esclarecimentos? Não, calma, somos uma medida data, mas tem quanto tempo, mais ou menos? Não, assim, é que não tem nenhum... Está com um projeto de lei hoje, né, sobre assédio moral. Agora, dano moral já tem. Eu confundi. Já existe, já há muito tempo no regulamento. Não, agora, mas assim, o assédio não. O assédio é novo. E hoje em dia, assédio moral é uma das coisas que, por exemplo, nos Estados Unidos é o que mais dá. É inacreditável. Mas aqui a gente conversa daqui a pouco sobre tudo isso, tá bom, meu querido? Ok. Por favor, Thaís. Radamés, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É muito bom sempre termos essas conversas onde elas são esclarecedoras à nossa população. Nosso programa tem essa proposta de levar a informação, né, que agregue realmente aos nossos telespectadores. Então, muito obrigada pela sua presença. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos e não esqueça de curtir e compartilhar o nosso Facebook, Instagram e o nosso YouTube. Bom, vamos lá. Vou chamar a vinheta e a gente começa a conversar, tá bom, querido? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Radamés, o direito civil é muito amplo. Onde essa figura nova, jurídica, que está em regulamentação, o assédio moral, ela é um derivado do dano moral, né? De certa forma, né? É um derivado. Eu quero saber, vamos começar pelo assédio moral. Qual é a origem dele, o impacto dele nas relações, o que configura ele, né? Imagina que isso aqui é uma sala de aula. O que configura ele e como é que tem sido a recepção por parte da justiça dos casos que emergem disso. Correto. Bom, o assédio moral, eu acho que ele está na nossa sociedade desde que existe, nas relações de trabalho, desde que elas existem, né? Que sempre na história da humanidade existiu esse conflito de egos, a preferência de um em detrimento de outro, né? No nosso ordenamento jurídico hoje, em que pese haver inúmeros casos de danos morais, de assédio moral, nós não temos um regramento específico, mas sim diplomas como o Instituto Uma Indenização de Natureza Moral, né? Mas não tem nada específico regulamentando o assédio moral, o que ele especificamente um rol taxativo disso, né? Mas sim
condutas que ao longo da prática jurisprudencial, enfim, do entendimento, foram se adequando ou sendo considerados como tal, né? O assédio moral, diferentemente do dano moral, que é uma conduta única e isolada, ele tem essa natureza dele ser intensificado, diário, uma questão repetitiva, sempre do assediador tentando diminuir aquela pessoa, dele tentar excluir, no limbo social propriamente dito, né? Ou seja, não é uma conduta única. E ao longo dos anos... Então, o bullying é uma espécie de... Sim, com certeza, porque seria uma conduta reiterada, né? E existe, hoje em dia, na classificação doutrinária, existem o assédio moral vertical, chamado assim, que é o tradicional, que é aquele hierárquico, onde o chefe, ele vem para o funcionário numa hierarquia menor, tentando diminuir, até tentando forçar o pedido de demissão, ou um pedido de licença médica, enfim, tentando diminuir aquela pessoa. Eu tenho um exemplo bom aqui, por exemplo, então quer dizer que eu cometo assédio moral quando eu chamo o Eudes, que é flamenguista, de vascaíno. Pode ser, né? Porque o Vasco hoje não está nada bem, né? E existe também aquele assédio moral chamado horizontal, que é o exemplo clássico, é a qual? Estão todos no mesmo nível de hierarquia, mas um determinado funcionário ele é promovido, os demais começam, ele é puxa-saco e tal, e tentam começar a denegrir essa imagem desse colega que frequentava o mesmo nível hierárquico, né? E hoje em dia, com essas questões de mídias sociais, essas inovações tecnológicas, existe também o assédio moral ascendente, né? Ou seja, aquele que os servidores, empregados de hierarquia inferior, né, eles tentam denegrir uma imagem do chefe, né? E nessa linha também, o que mais sofre são os professores, né? Porque hoje muitos alunos criam grupos de WhatsApp, né, fazem memes com professores ou com os chefes, né, no caso também, tentando denegrir a imagem. Então a pessoa às vezes nem sabe que ela é alvo de chacota porque está num determinado grupo e ela é excluída, né? Então o que acontece? Isso também é uma forma de assédio, porque todo dia aquela pessoa começa a se questionar, será que o problema sou eu? Será que eu que estou errado? Né? Eu acho que eu sempre trabalhei dessa forma, mas isso aí, como é uma questão diária, rotineira, acaba te afetando mesmo a dignidade, né? Então a pessoa começa a se colocar em dúvida da própria capacidade, né? Entendi, Thaís? Mas isso me deixa um tanto preocupada, porque na questão das escolas, os professores, eles cada dia que passa, eles perdem os seus direitos, né? Na nossa época, o professor era uma figura, na minha época, né, há 40 anos atrás, ele era uma pessoa que merecia respeito. E em casa, os meus pais me educavam que o professor ali era a pessoa que mandava, tinha que obedecer, tinha regra, se não obedecesse era bronca em casa, ficava de castigo, levava uma peia, né? Era assim que funcionava. Então, Deus me livre uma reclamação de professor. De professor. Então, os pais também colocavam o professor num nível maior, né? E hoje a gente vê que o professor ele perde o seu direito e às vezes se sentem, em muitos casos, amedrontados com o nível de agressão dentro da própria sala de aula, verbal, em alguns casos no extremo físico, né? E aí, nesse caso, ele não entraria como assédio moral, correto? Ele tem outro nível que o direito julga esse tipo de caso. Bom, nós tivemos um caso recente aqui na Unir, né? Nesse caso, era questão de um técnico onde um professor, né, ou seja, hierarquicamente superior, tentava diariamente, trancava na sala material dele, que ele necessitava para o desenvolvimento das atividades, expunha ele ao ridículo, né? Essa questão de aluno, se o professor, o que a gente orienta nesses casos, né? O principal hoje parceiro
do assediado é o telefone celular, né? Tentar gravar, né? Fazer áudios, enfim, para você provar, porque é difícil, né? Hoje em dia o assediador não é mais aquela figura clássica dele grita e xinga na frente de todo mundo, né? Mas ele refinou os métodos, né? Enfim, manda, como eu disse, num grupo, faz um grupo para todo mundo menos determinada pessoa, para ele ficar excluído do trabalho, depois ele pede para aquela pessoa, sua opinião sobre isso, mas de fato ele não está nem sabendo o que aconteceu. Essa questão de professor ser assediado no ambiente de sala de aula, caso se chegar ao conhecimento da instituição, né, e ela não tomar provas, como foi o caso da Unir, onde o assediado ele fez inúmeras denúncias aos responsáveis pelo Departamento de Recursos Humanos daquela instituição, no caso em escolas, o professor ele deve procurar a direção, os competentes para isso. Para quê? Para tentar melhorar. A gente sabe que isso não vai acabar, como eu disse, é desde o início da história das relações de trabalho da humanidade, né? E não é hoje que vai acabar, mas nós temos que tentar coibir isso aí, né? Uma política para que isso exista no número menor possível, digamos assim. Então, assim, se essa instituição ou responsável tomar conhecimento, tiver ciente disso e, repito, não fizer nada, deixar o professor exposto, ele pode ser sim condenado, né, a instituição, né? A gente tem que pensar também que o assédio moral não é só uma questão para a pessoa, para o ente empregador, para a instituição que está lotada aquele servidor. Por que eu digo isso? Uma pessoa vai estar desmotivada, não vai trabalhar, vai sempre se colocar em dúvida do seu próprio papel naquela instituição e, via de regra, ele vai sair no auxílio médico, auxílio doença, vai para o INSS, a empresa vai ficar sem aquela mão de obra, então acaba acarretando até ao final ações de natureza trabalhista e até criminal, dependendo do grau do assédio, né? Às vezes tem assédio com relação à religião, a gênero, a cor de pele, enfim, né? De todas as formas possíveis. Como eu disse, não é taxativo, né? Então, assim, a gente enquadraria até esse assédio até em tipos criminais. Isso é importante ressaltar que, nesse caso até que você citou da Unir, a instituição também ela passa a ser corresponsável, né? Porque ele tem o seu profissional que está afetando um outro profissional. E aí, nesse caso, também é responsabilizado. Isso é importante que as pessoas saibam, né? Para que se houver a necessidade, é o que a gente não quer, saber como que funciona o direito, né, nas suas esferas, né? É um professor, é um assédio contra um profissional contra outro profissional, mas se o profissional, a escola é avisada, é identificado o problema e a escola não toma providência, passa a ser também responsabilidade objetivamente, né? Tecnicamente a gente explica esse tipo de responsabilidade. Muito bom. Tá, eu vou chamar um parlatório, né? O Adelino Falador. Quando eu retornar, eu quero falar de como é que está a receptividade disso por parte da Justiça. O que já tem de jurisprudência disso, como proceder, né, para se municiar de argumentos, não vou dizer de provas, né? Sim. Não sei se é esse o termo que vai ser usado, para a pessoa poder pleitear uma reparação por esse dano, tá bom? Por favor, Eudes, parlatório. Nós hoje, infelizmente, não tivemos quórum aqui, mas temos muitos projetos aqui e talvez à tarde a gente faça uma extraordinária, que já vamos receber, inclusive, recebemos ontem o documento do governador para ouvir todos os presidentes de autarquias e entidades aqui do Estado, que deveria ter sido ouvido no começo do mandato, já que não houve. Agora está sendo regularizado isso. Então, nessa sabatina vai ser lido hoje à tarde e aí a gente vai decidir como que vai ouvir essas pessoas. Provavelmente nas comissões a gente vai ouvir eles para poder sabatinar e também regularizar uma situação que a Constituição do Estado exige. Então, Radamés, como é que está a recepção por parte da Justiça, né, dos juizados, em relação a isso? E qual é os encaminhamentos de quem se sentiu ultrajado
né, para poder dar encaminhamento com seguridade no assunto. Bom, Benito, o que acontece? Nós tivemos agora o advento da reforma trabalhista, assim chamada, né? E com ela inúmeros problemas, né? Inclusive dúvidas de magistrados. Tem magistrados que não estão aplicando determinados pontos da reforma, especificamente com relação ao assédio moral e o dano moral, né? Como seria um ataque ao íntimo, uma violação à integridade da pessoa, não tem como se quantificar, né? Isso historicamente na nossa jurisprudência sim sempre foi pautado, né? Todavia, com a reforma trabalhista, houve a quantificação do dano moral, entre dano moral leve, médio, gravíssimo, até 50 vezes o salário do empregado. Ou seja, se eu ganho R$1.000 e você ganha 5.000, né, nós sofremos o mesmo dano, você vai ganhar mais do que eu, né? Na minha ótica, isso está totalmente errado, porque o dano, o ser humano é o ser humano, né? A gente não pode quantificar a qualidade de você ser melhor do que eu, porque você ganha um salário superior ao meu. Então já tem inúmeras ações de inconstitucionalidade tramitando junto ao STF, né? Eu espero que isso seja derrubado, né? Até porque é um pouco fora da jurisprudência ordinária, né? A gente já viu recentemente com a reforma trabalhista a questão da gestante em ambiente salubre, isso já caiu. Acredito que essa quantificação do dano moral em sede de demandas trabalhistas, também isso não vai continuar vigorando. Com relação... Antes, como que era feito? O juiz determinava Exatamente. Um valor, seja qual fosse a ação, se ele fosse receber uma ação de assédio moral, ele teria um valor estipulado pelo juiz. Sim, exatamente. É a mesma coisa hoje que você for o servidor a nível federal, né, que seria esse caso da UNIR. Ele ali, o juiz, ele vai analisar o dano cometido e o dano efetivamente sofrido, né, essas condutas, né, e a responsabilidade de cada qual nessa relação, né. Então ele atribui um valor de acordo com o pedido da parte, né. Às vezes a parte ela não precisa fundamentar valores, como que ela chegou, né? Não teria nem como chegar isso aí tecnicamente. Sim. Que a gente não consegue falar para mim qual que é o meu valor é mais importante para mim, esse valor, às vezes um outro valor é mais importante para você, né? Então isso tecnicamente é um pouco complicado você quantificar, né? Então hoje em dia na Justiça do Trabalho existe essa situação, mas muitos juízes continuam até pelo controle de constitucionalidade difuso, ele não pauta a condenação eventualmente dele com base nesses novos dispositivos, nessa quantificação do dano sofrido. Entendi. E hoje, como uma pessoa, né, como um cidadão pode procurar, né, quem ele deve procurar, porque eu sei que o direito ele é muito amplo, né? Onde poderia, você trabalha no direito civil, onde a gente poderia encontrar os seus dados, como a gente poderia... uma outra situação, assim, como proceder, né? Porque você tem justiça gratuita também, você tem advogado normativo, que nem você, e ao mesmo tempo você tem que chegar com alguma munição. Sim. Então qual é o envolvimento para chegar na formalização do processo? Tá, ó. O assédio moral, apesar de ser muito comum, é uma das coisas mais difíceis de ser provadas, né? Às vezes você consegue provar uma conduta isolada aqui, outra aqui, mas essa continuidade, né, essa intensidade do dano que todo dia chega aquele chefe que chega, ele é mais sorrateiro. Então, assim, o que é a indicação? O que eu sempre falo para os meus clientes? Olha, vem o seu chefe, pede para você fazer uma determinada atribuição que não é sua, que você entende que também não seja legal, né? Peça, me escreva por e-mail, né? Mande para o senhor e-mail particular com cópia, né? Salve isso. Por quê? Lá na frente, se vier outra pessoa te cobrar sobre essa situação, você já tem uma prova. Isso aqui eu respeitei a minha hierarquia, né? Existe também o celular. Existe um caso aqui numa empresa de telecomunicações da cidade, né? É de fora, mas também atua muito aqui. Eu consegui a reintegração desse trabalhador, porque ele foi demitido
mesmo sofrendo um acidente de trabalho. Quando ele voltou, por incompatibilidade com o chefe dele, né, ele ficou no chamado limbo social. Ele só ficava no corredor da empresa e ele não podia trabalhar, não fazia nada. Não tinha né? a sua atividade efetiva. Ele ficava ali como um bobo da corte. Ele ficava parado e todo mundo olhava. Ó, quem entra com ação vai ficar igual ele. Ele falou, como é que eu faço para provar isso? Pegou o celular, o relógio dele inclusive tinha data e hora, marcava, né, a data. Então ele tirava e mostrava o pessoal passando. Nós fizemos uma série de vídeos curtos, 15 segundos, mostrando os superiores hierárquicos, né, ó, estão passando aqui, já sabe, né, mostrando quem era quem. Então quando fomos acionar na justiça novamente, a gente tinha todas essas provas, em que pesem a empresa ter negado a ocorrência desse assédio, mas não é crível que uma pessoa com 22 anos, com saúde, fique lá parado o dia inteiro, forçando com que ela pedisse a demissão, né? Por mais que seja uma atitude totalmente reprovável assim, ainda existe muito, né? E é uma empresa grande, né? Tecnicamente eles têm inclusive uma ouvidoria para os funcionários denunciarem esse tipo de situação, mas a gente sabe que muitas vezes não funciona e por isso que existem tantos casos no judiciário, né? E assim, existe também a defensoria pública para se procurar e também profissionais, advogados, né, na área especializada, que é interessante sempre você consultar antes de tomar determinada atitude, até mesmo nesse sentido para como você vai comprovar. No meu sentido da pergunta era realmente nessa questão da orientação, né? Porque realmente é uma coisa complicada de se comprovar, né? E aí como que a pessoa vai fazer? Está sofrendo aquele problema? Eu acredito até que na questão do assédio moral até muitas mulheres, talvez tenha até mais casos de mulheres, mas às vezes, meu chefe, eu não vou fazer essa denúncia, às vezes não sabe como fazer a denúncia, e aí precisa de uma orientação, né? E a Defensoria Pública, então, também faz essa orientação para a entrada de processos gratuitamente. Sim, essa é interessante, hoje eu sempre falo para meus clientes, né? Inclusive outros temas mais polêmicos também, que eu atuo muito com a área previdenciária. Se tem alguma dúvida, acesse ali o YouTube também, procure para saber, né? Não é só advogado também, né? Muitos canais que você pode se informar, mas é interessante você se documentar. Hoje, a questão da mulher, o que acontece dos assédios mais comuns contra a mulher? Metas. Olha aí, bati uma meta na minha empresa de vendas, né? Mulher geralmente trabalha mais com essa área, né? Sim. Olha, vendi X reais esse mês, que já é uma meta, né, que eu já me dediquei muito. Esse mês vai para 3x. E se você não bater a meta, você é ridicularizado, você fica escanteada, né? Toda essa situação, você começa a ser denegrido em metas impossíveis, né? Tecnicamente, você tem um mercado que ele tem um limite, né, de vendas, de atingimento de metas, né? Mas esse chefe, às vezes, querendo com que você se sinta uma profissional ruim, incompetente, começa, olha, essa sua meta, todo mundo bateu a meta, só você que não, né? Então, existe também essas formas de assédio, que é bom a gente, como eu disse, peça por escrito, por e-mail, canais oficiais da empresa, né? Enfim, para você se resguardar sobre isso. Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando nós voltarmos, para concluir, você vai passar os dados, né? Se tiver alguma informação que queira buscar adicionalmente. E numa última visão, quando é que você acha que está essa regulamentação? Sim. Porque ela ainda não está regulamentada, né? Não, é só O pessoal prática. Está na prática, está no discricionário. Não, por isso que sai um monte de decisão, uma de frente da outra, né? Que assim, o cara, não, o seu não aconteceu nada. Daí vem o colega, não, o dele deu 100 mil reais, o dele deu 10 mil. Então, porque não tem regulamentação. Quando é que você acredita nisso, tá? Daqui a pouco. Sim. É jogo rápido, no ar. Outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa.
Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Bom, Dr. Radamés hoje nos dando uma aula sobre assédio moral. Quando é que você acredita que sai essa regulamentação para que a gente possa ter uma unificação das sentenças, né? Bom, já existe esse projeto de lei, né, que a gente vê que depende também de vontade política, então acaba sendo até uma bola de cristal, quem souber adivinhar aí, porque o problema está aí. Né, o problema está aí, vai continuar aí, né? E vai aumentar cada vez mais. E ainda mais com situações aí da regulamentação das leis trabalhistas também, né? Então, assim, não dá para saber, né? De certa forma, nós estamos amparados por outros dispositivos legais, mas ainda a gente não pode saber, tecnicamente, legalmente, nós não temos uma regulamentação. Né? Existem o quê? Cartilhas. Né? Infelizmente a gente não tem isso. Essa proposta, ao que me consta, ainda está na Câmara dos Deputados. Né? Para isso aí for aprovada, ainda vai ter que passar emendas, enfim, ir para o Senado para depois ser aprovada. Então, e também, mais uma vez, isso depende de vontade política. Né? Não sei se hoje essa seria a pauta, né, do Poder Legislativo. Está lotada a pauta com outros assuntos? Então, acredito, como você já respondeu, deve demorar um pouquinho ainda isso aí, né? E se for aprovado. Tá. Thaís? Eu acho que foi bem esclarecedor para a nossa população. Acho que isso é importante, que todos tenham esse conhecimento e como fazer, como buscar ajuda. E, Benito, gostaria de aproveitar rapidamente, convocar a nossa sociedade para aqueles que desejam ser conselheiros tutelares do município de Porto Velho. Nossa inscrição está aberta, é só entrar lá no Facebook ou ir até o CMDCA para pegar a relação de documentos. As inscrições vão até dia 18 de junho, então aproveite, corra que está na sua última semana de inscrição. E a Conferência Estadual de Saúde também. Exatamente. Na próxima semana também, 11, 12, 13, nossa Conferência Estadual de Saúde na Unopar. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Siga firme, tá? Obrigado por ter prestado seu conhecimento, tá? O Radamés
Monteiro, né? Você procura ele no Facebook, bota o nome dele que aparece lá, a foto do cara lá. Né? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.